quando não se chega a um acordo em mesa? Durante muitos anos, olha que eu já tenho mais de 12 anos de experiência em negociações coletivas, durante muitos anos eu sempre ficava com aquele sentimento de que, poxa, fracassei quando não consegui fechar um acordo ou uma convenção coletiva de categoria em mesa. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu mudei completamente o meu entendimento. Hoje entendo que não chegar a um acordo em mesa faz parte do processo negocial. E as empresas não precisam temer isso. Ah, Jorge, mas pode vir greve, pode vir N outras movimentações paredistas, etc, etc. Sim, sim. As empresas têm que se preparar para esses momentos, porque muito pior é fechar um acordo, uma convenção coletiva ruim. Ou seja, fora daquelas margens estabelecidas para aquele determinado negócio, cedendo a pressões e etc. Mas o que eu queria falar hoje aqui para vocês é um outro viés. Qual é, hoje, o posicionamento da Justiça do Trabalho em relação a eventual ajuizamento de dissídio coletivo? E eu queria focar eminentemente aqui em dois aspectos técnicos. O primeiro, a diferenciação do que a gente entendia antigamente como conquistas históricas e o que hoje se passou a entender como cláusulas pré-existentes. Esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é: e qual é a tendência de decisões em dissídios coletivos judiciário trabalhista em relação à negociação coletiva? Então vamos lá. Primeiro aspecto: a diferenciação entre conquistas históricas e cláusulas pré-existentes. Antes da reforma trabalhista, lá em 2017, a construção jurisprudencial era muito forte do ponto de vista dizendo o seguinte: olha, conquistas históricas não podem ser mexidas. E aí entendia-se como conquistas históricas aquelas reiteradas em normas coletivas, ou seja, todas aquelas disposições que reiteradamente constavam em acordos, em convenções, ou seja, em normas autônomas, eram ditas como conquistas históricas. Ou aquelas que, apesar de não contidas em acordo ou convenção, eram estabelecidas numa norma heterônoma, ou seja, uma sentença normativa, durante mais de 10 anos. Então, basicamente era isso. A jurisprudência entendia, olha, não se pode mexer, e a gente teria que repetir isso em eventual sentença normativa, em cláusulas ou em conquistas históricas. Não se mexia nisso. Mas aí vem a reforma trabalhista em 2017 e cria um marco. Quando ela insere o parágrafo 3º, o artigo 614 da CLT, e veda expressamente a ultratividade, a jurisprudência trabalhista ela começa a dar uma guinada, ela começa a dar uma mudança de posicionamento. Ela sai daquele contexto de conquistas históricas e vem para um novo viés, que é o quê? Cláusulas pré-existentes. E a jurisprudência, inclusive do TST, como é que ela veio se construindo aqui? Ela se construiu da seguinte maneira, sai o conceito de conquistas históricas, vem o conceito de cláusulas pré-existentes, e ele vem dizendo o seguinte: e entenda-se por cláusulas pré-existentes aquelas contidas no acordo ou convenção coletiva vigente ou contidas numa sentença normativa homologatória de acordo judicial. Isso é cláusula pré-existente. Mas, Jorge, o que quer dizer isso na prática? Na prática quer dizer o seguinte, olha, imagina que uma empresa ou uma determinada categoria econômica ajuizou dissídio e aí não teve acordo. Não teve acordo na justiça, não teve acordo em canto nenhum. O judiciário decidiu. Ele vai decidir, quando ele for decidir, ele vai olhar qual é o instrumento anterior à sua decisão. Ah, é um acordo? Ah, é uma convenção? Ah, é uma sentença normativa homologatória de acordo? É. Se for, ele repete. Ele repete as disposições. Basicamente, a tendência é essa, a repetição do acordo, convenção ou sentença normativa homologatória de acordo anterior. Mas, se no momento dele proferir a decisão, não foi isso que ele olhar, for na verdade já uma outra sentença normativa que ele proferiu o julgamento, ele vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, não existe cláusula pré-existente.
pela inexistência de cláusula pré-existente, eu não posso repetir aquelas que vão gerar impacto econômico para a empresa. Jorge, o que é isso na prática? Na prática, cai aquelas disposições, aplica-se ou passa-se a aplicar como parâmetro a própria CLT. Então você sai do parâmetro do acordo da convenção ou da sentença normativa e passa para o parâmetro seletista. Isso na prática quer dizer que as empresas poderiam mudar certos benefícios, mudar certas situações que elas tentaram modificar ou querem modificar agora, pós essa segunda decisão em dissídio coletivo. Ou seja, as empresas não devem temer esse caminho. Pode ser, inclusive, uma grande estratégia para que você chegue lá no outro lado em um objetivo. Então, esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro viés, a diferenciação entre conquistas históricas e cláusulas pré-existentes. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês eu falei até um pouquinho isso já no primeiro, qual é a tendência do judiciário? Gente, a tendência do judiciário vou repetir, aquele instrumento coletivo anterior, se tiver um instrumento coletivo anterior vigente, como eu expliquei, ou vou repetir aquela sentença normativa homologatória de acordo, ou, se já for uma sentença normativa, eu não vou nem repetir. Eu vou partir agora do parâmetro da CLT e dos precedentes normativos aí do próprio TST. Então a tendência é essa, manter. Uma outra tendência é fazer a concessão de reajuste ligeiramente menor do que o INPC, geralmente menor do que a inflação. Então é essa, gente, as duas tendências ou os dois aspectos aqui dentro de um processo de dissídio coletivo que eu queria dividir aqui com vocês hoje. Mas o grande ponto e o principal aqui que os negociadores têm que ter em mente em relação à negociação coletiva é não fechar acordo pode ser sim uma excelente estratégia dentro do seu contexto, dentro da sua negociação. É claro que vai envolver outros aspectos, vai te envolver inclusive preparação para o movimento grevista, plano de contingência, etc. Outras nuances ou outros dobramentos, claro, também pode acontecer dentro do Poder Judiciário, mas olha, pode ser uma grande estratégia a depender do cenário sindical que você esteja enfrentando, a depender do cenário de relacionamento que vocês estejam enfrentando, pode ser sim uma estratégia a ser avaliada. Então é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Aqui você vai ter acesso a conteúdos como esse e entre outros toda semana.